O que é eugenia? Esta é a lição número 5 da classe de adultos, a dessacralização da vida no ventre materno. Nesta aula eu vou falar, entre uma coisa e outra, sobre o que é eugenia e quais tipos de eugenia existem. Introdução. A ideia progressista que reivindica ao ser humano a autonomia sobre a vida afronta a soberania divina. É Deus quem nos dá a vida. Esta lição é uma lição muito importante, tendo em vista que é um assunto que é pouco falado, sobre a questão do aborto, a eugenia em si, entre tantas outras coisas. Deus é o dono da vida, Ele é o dono da nossa vida. Toda vida é sustentada por Deus. Até mesmo a vida de Satanás é sustentada por Deus. Toda a vida é sustentada por Deus. Quando o homem, no caso aqui mais a dinâmica da mulher, a mulher pensa em fazer um aborto e a qualquer modo, de qualquer maneira, isso está dando a ela autonomia sobre a vida humana. Ou seja, ela está, na verdade, tirando a soberania de Deus. Por quê? Porque Deus é o único que detém a vida. Em outras palavras, nenhum ser do mundo tem a autoridade de tirar a vida de alguém senão Deus. Deus é o único ser supremo. Deus, o soberano, ele é o único que pode tirar e dar a vida a alguém. Mas, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que quer impor a qualquer custo essa questão progressista sobre a questão do aborto. A concepção de Cristo, o anúncio do nascimento. Diante do inusitado, Maria indaga: como se fará isso, visto que não conheço o varão? A pergunta demonstra a perplexidade da Virgem de como se daria a concepção sem a participação de um homem. Como pode ser isso? Como Cristo pode nascer de uma mulher virgem que nunca teve relação sexual com um homem? Claro, isso é obra do Espírito Santo. E é claro que Maria, nesse sentido, vai indagar ao anjo: como isso se dará? Como é que vai acontecer isso? Uma vez que eu não conheço varão. Sabemos que a vida humana, ela nasce justamente disso, de um homem e uma mulher, na relação sexual dentro do casamento. Isso é, claro, parâmetro divino, isso é parâmetro de Deus. Mas nós sabemos que isso também ocorre muito antes, até mesmo na adolescência, antes mesmo do casamento, em alguns casos na adolescência. Infelizmente, temos casos específicos, e às vezes até em casos muito extremos, até pessoas com muito crianças, na verdade com 11 anos, 12 anos, sendo mãe. Mas a verdade é que o conceito bíblico para a concepção humana de um novo ser é dentro do casamento. De qualquer forma, tanto dentro do casamento ou fora do casamento, o filho, a filha, é um dom de Deus. É somente Deus quem pode dar esta vida. A miraculosa concepção. O anjo Gabriel explica a Maria que a concepção seria singular e miraculosa, descerá sobre ti o Espírito Santo, e por isso declara que o menino, o santo, será chamado Filho de Deus. Somente sendo filho de Deus, que pode acontecer tal façanha, que no caso não é uma façanha, é um milagre, A palavra correta é milagre. Qual é esse milagre? Jesus nasceu de uma virgem, de uma mulher virgem, sem esta mulher ter relação sexual com um homem. Por quê? Porque isso é obra do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo veio sobre Maria e ela, claro, ficou grávida e assim Jesus nasceu. Isto é uma concepção miraculosa, é algo milagroso. Somente Deus é capaz de fazer tal coisa. Somente Deus pode fazer essas coisas. E você vê que mesmo no sentido que aqui da questão da concepção de Cristo veio de uma forma completamente diferente do natural, do normal, entre um homem e uma mulher, ainda assim a vida foi sustentada por Deus. Então, em qualquer âmbito, em qualquer situação, toda a vida é sustentada por Deus. Na verdade, a vida é um milagre de Deus. Se nós observarmos bem a ciência,
a biologia e tudo isso que envolve o nascimento de uma criança. E quanto mais você entender e conhecer a ciência, mais fica espantoso o cuidado que Deus tem de dar a vida a alguém. É algo extraordinariamente, é um milagre. A vida, ela de fato é um milagre. A bênção do nascimento, a vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre, pois Deus dotou o ser humano com a dádiva da procriação. Por isso, o nascimento de filhos é uma recompensa divina. A procriação da raça humana, ela vem mais uma vez sobre a questão do ato sexual, que é algo que foi dado por Deus, foi Deus quem criou o sexo. É verdade que muitas vezes hoje vemos a questão da relação sexual completamente depravada, completamente perdida, com situações que nem cabem os comentários, né? São situações bem complexas. Entretanto, a verdade é que a procriação da raça humana vem através da maternidade e da paternidade. E mais uma vez, é um milagre do Senhor, isso é um milagre de Deus em nossas vidas. O que nós vemos, na verdade, quando nos vemos no espelho, é um milagre de Deus, porque o nosso nascimento é, de fato, um milagre de Deus. Sinopse. A história da concepção divina de Jesus Cristo ilustra a sacralização da vida desde o ventre materno, ressaltando que toda a gestação é um milagre e uma dádiva concedida pelo Criador. A cultura da morte. O projeto ideológico. A cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Entre suas pautas estão a legalização do aborto e da eutanásia, a apologia ao suicídio e o controle da natalidade. Esse controle da natalidade, entre uma coisa e outra, tem a questão também da eugenia. Eu já vou te falar o que é eugenia. A eugenia é uma ciência nazista, né? Podemos até dizer assim, que foi inclusive usada pelo austríaco Adolf Hitler, quando ele matou cerca de 6 milhões de judeus no Holocausto. O que é a eugenia? Existe a eugenia negativa e a eugenia positiva. O que é a diferença entre uma e outra? A eugenia negativa diz que uma pessoa que tem cor negra, ou que é pobre, ou que tem algum defeito no seu corpo, ela não pode dar vida a ninguém. Essa pessoa não pode ter relações sexuais com alguém para ter filho. Por quê? Porque a eugenia negativa diz que essas pessoas que são negras ou que têm um defeito no corpo ou que são pobres, elas são pessoas inferiores. Então não pode ter filhos para que não nasça pessoas inferiores. Esta é a eugenia negativa. Qual é a eugenia positiva? A eugenia positiva é que diz que quando a pessoa é branca, não tem defeito no corpo e tem uma situação financeira boa, elevada, então esta pessoa ela é superior às outras, ou seja, ela é superior à pessoa negra, ela é superior à questão da pessoa pobre e ela é superior à pessoa que tem algum tipo de deficiência, algum defeito no corpo. Então esta pessoa, né, da eugenia positiva, a pessoa branca que tem dinheiro e não tem defeitos, essa pessoa pode ter filhos, essa pode procriar, porque esta é uma pessoa superior, então ela vai dar filhos melhores, superiores. E isto é, na verdade, um pecado e até mesmo uma crueldade. Não existe isto, essa questão da eugenia é, na verdade, uma ciência nazista, uma ciência do inferno, é uma ideologia do diabo. E veja que aqui cabe a questão também do aborto, que as pessoas querem legalizar o aborto. E aqui cabe aquela ideia de que é delicado, é verdade, a situação que eu vou te mencionar agora é delicada, mas quando uma mulher é violentada, ou seja, ela é estuprada, e ela fica grávida, ainda assim, segundo a Bíblia, em Êxodo 27, versículo 3, diz que nós não devemos matar o inocente. E a criança, fruto do estupro, ela é inocente. Ela não tem culpa da mãe ter sido violentada. Ela não tem culpa da mãe ter sido violada. Então, ela não tem nenhuma culpa. Então, ela é inocente. Então, não se pode matar. Mesmo na questão
dessa do estupro, ainda assim a mulher não pode matar o seu filho, ou seja, não pode ter o aborto. E tem também a questão da legalização da eutanásia. A eutanásia também tem dois tipos de eutanásia. Tem aquela eutanásia que a pessoa que está para morrer, o que é eutanásia no sentido direto? É quando uma pessoa está para morrer e é desligado o aparelho de propósito. A pessoa que está morrendo pede para ser desligado os aparelhos. Isso aqui é um suicídio, né? É eutanásia de suicídio, porque a pessoa pede para desligar os aparelhos porque ela tem ciência de que ela vai morrer. Ela está pedindo para morrer, então isso é um suicídio. E tem aquela eutanásia que é criada pela família. A família está vendo o ente querido ali morrendo, aquela pessoa que está morrendo não tem consciência do que está acontecendo e as pessoas pedem para os médicos desligarem os aparelhos que mantêm essa pessoa viva. Então, este caso de eutanásia aí é um homicídio. Por quê? Porque está fazendo sem a permissão da pessoa. Então, de qualquer forma, a eutanásia sempre será um pecado. Vindo da pessoa, que às vezes, né, a pessoa quando está inconsciente, às vezes ela fala, né, quando estava consciente das coisas, ó, se acontecer isso comigo, se eu tiver que respirar pelos aparelhos, eu quero que vocês desliguem o aparelho, não quero viver assim. O que é isso? É um pedido ao suicídio, ou seja, é algo que não tem perdão. E se for a questão dos parentes desligarem o aparelho sem a pessoa saber, também configura um ato de homicídio. Então é pecado do mesmo jeito. Então, só que nesse caso, quando é a família que faz sem a pessoa que está, né, a vítima lá, sem ela saber, então aí é o pecado da parte da família. A pessoa que está lá morrendo e vai morrer ali, ela morre inocente, né? Ela não tem culpa. Então, se ela for uma pessoa cristã, por exemplo, ela será salva porque não partiu dela, né, de desligar o aparelho. Então, temos aqui a questão da apologia e também tem a questão da apologia ao suicídio. Tem até hoje em dia alguns casos de suicídio que as pessoas assistido, né? O suicídio assistido. Ou seja, a pessoa comete o suicídio e as pessoas assistem ao suicídio. As pessoas sabem que a pessoa vai tirar a sua vida. As pessoas sabem, em alguns casos tem pessoas que até fazem vídeo, né, cometendo suicídio para que todos vejam. Então isso é o que? Uma apologia. O que tudo isso tem em comum? O diabo por trás. Isso tudo é artimanha do diabo. E ele tem ganhado muitos adeptos. Por exemplo, no Brasil, o Brasil é o 8º país do mundo em número de suicídio. Acontece um suicídio no Brasil a cada 45 minutos. Então é um índice muito alto, né? Temos visto, inclusive, alguns pastores cometendo suicídio, missionárias, pessoas evangélicas que também estão cometendo suicídio. Então veja que é um ponto tão perverso que até as pessoas salvas, né, acabam se deixando levar por essa artimanha do diabo. E eu vou lembrar mais uma vez que a pessoa que comete suicídio, ela perde a salvação pela questão de Êxodo 20:13, que diz que não assassinarás, né, não matarás. Então quando a pessoa ela comete suicídio, ela tem a intenção de morrer, portanto isso configura um assassinato, ela teve a intenção de matar, no caso matar a si. E também por conta de 1 João 3,15, que não há salvação para aquele homicida sendo homicida. Como a pessoa que cometeu suicídio, ela vai permanecer no homicídio, então ela não tem salvação. E uma outra questão também pela qual o suicida não tem salvação por causa de Provérbios 28:13, que diz que aquele que confessa o pecado e deixa alcança a misericórdia. A pessoa que comete suicídio, ele não tem tempo para se arrepender e pedir perdão. Ou seja, se ele não pedir perdão a Deus, ele não foi perdoado. Se ele não foi perdoado, então ele perde a salvação. Então, de qualquer forma, o suicida não entra no reino dos céus. O direito sobre o corpo. Inclusive, eu falei de Adolf Hitler, ele foi uma das pessoas, por exemplo, que cometeu suicídio, né? Portanto, ele foi, se um dia ele pensou em aceitar Cristo como Salvador, né? Apesar de ter matado 6 milhões de judeus, ele iria ser salvo se ele aceitasse a Cristo. Claro que isso não tira ali a consequência da morte das pessoas que ele tirou, da vida das pessoas que ele tirou. Mas, como ele cometeu suicídio, então ele perderia a salvação da mesma forma. Assim como um pastor perde a salvação também. Inclusive, isso é um caso tão
crucial, que lá em Mateus capítulo 4, quando o diabo tentou Satanás, ele tentou justamente Jesus a fazer o quê? A cometer um suicídio. E o que Jesus respondeu para ele? Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, o suicídio é uma tentação a Deus. Está tentando a Deus. Então, o suicídio não tem perdão. O direito sobre o corpo. O slogan Meu Corpo, Minhas Regras é utilizado em defesa das liberdades sexuais e reprodutivas, bem como para a escolha da vida ou de morte. Nessa percepção estão os direitos à prostituição, ao aborto, à eutanásia, ao suicídio e outros. Qualquer opinião contrária é considerada violação da liberdade humana. Já vi hoje que as pessoas que querem fazer esse tipo de coisa, a questão da prostituição, da questão do suicídio, entre outras coisas aqui relatadas, se a gente, no caso, nós somos contra esse negócio, o aborto, por exemplo, então o que as pessoas alegam? Isso aqui está sendo tirada a nossa liberdade humana, nossa liberdade de escolha. Bom, eu já falei aqui em outras ocasiões e vou falar mais uma vez. Se as mulheres dizem que meu corpo, minhas regras, ou seja, isso significa que quem manda no corpo é a mulher. E a minha pergunta é essa. Se nesse sentido, se o corpo é seu, quem manda no seu corpo é a mulher, então a minha pergunta é, por que a sua regra desce todo mês? Por que você não impede ela de descer? Porque o seu corpo é seu, mas as regras é de Deus. É o Senhor que detém todas as questões da vida. Então, quando uma mulher diz que meu corpo, minhas regras, e por conta disso ela pode abortar, ela está completamente errada. Inclusive, imagina, por exemplo, que essa pessoa só tem esse direito de pensar isso hoje porque a mãe dela não cometeu aborto com ela. Então, as pessoas estão fazendo o quê? Tentando, e em alguns casos até conseguindo, tirar o direito da pessoa ter vida, né? Porque, na verdade, desde o ventre da mãe, que Deus já vê aquela pessoa como um ser. Então, sim, quando uma pessoa sabe que está grávida e ela comete o aborto, ela está cometendo um assassinato. A prática do aborto. O aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. É o ato de descontinuar a gestação do ser vivo. Ou seja, o aborto é uma interrupção da vida. E como já falei desde o início, somente Deus pode acabar com a vida humana. Somente Ele que detém. Agora, é claro, também sobre a questão do aborto, tem também aquela questão do aborto espontâneo. Acontece, em alguns casos, falando sobre isso, inclusive tem até uma questão que nós observamos, que tantas mulheres hoje têm um sonho de ser mãe, é o maior sonho da vida e não consegue ser mãe por algumas razões. E como é que fica o coração dessa mãe quando vê uma mulher fazendo um aborto, cometendo um aborto, matando uma criança? Como fica partido o coração dessa mãe? Agora também, como eu falei, tem a questão do aborto espontâneo. Acontece alguma coisa que espontaneamente o corpo acaba expelindo o feto por alguma razão. A pessoa não tem culpa nisso, é um aborto espontâneo, acontece para a tristeza da mãe, acontece este aborto espontâneo. O aborto espontâneo, ele não é pecado. Não é pecado, aconteceu, foi uma fatalidade, infelizmente, mas a mãe não tem nenhuma culpa nesse aborto espontâneo, por isso que o nome é espontâneo. Sinopse. Sob o pretexto da autonomia e deturpação do livre-arbítrio, a cultura da morte se alastra e naturaliza práticas abomináveis à palavra de Deus. A sacralidade da vida. A vida é inviolável. Somente Deus tem poder sobre a vida e a morte. Em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo, não fazer concessões e estar alerta quanto às ações de manipulação de sua consciência e o desrespeito à vida humana. Já observou que algumas situações do relativo, mas isso é muito relativo, por algumas razões que não cabe aqui, acontece do cristão querer o cristão se deixar ser manipulado pela mídia, por exemplo, ou porque um político muito eloquente falou a respeito disso. Inclusive tem até aquela questão daquela mulher, Marina Silva. Ela certa vez ela disse que ela era a favor do aborto. E por que eu digo Marina Silva? Porque ela certa ocasião disse que ela é uma pessoa cristã, que ela é evangélica. Como pode uma pessoa ser evangélica que está de acordo com
um plebiscito, parece que ela falou, sobre a questão do aborto. Ou seja, se todo mundo concordar que a pessoa aborte, então ela também é a favor. Ou seja, ela está sendo o que? Ela está sendo manipulada, ela se vendeu. Porque os valores cristãos, eles são invioláveis. O cristão, salvo na pessoa de Jesus, ele sempre será contra o aborto em qualquer ocasião, em qualquer situação, ele sempre irá se posicionar contra o aborto. Ele não vai vender os seus valores e princípios. O começo da vida. As escrituras são incisivas ao afirmarem o início da vida desde a concepção. O profeta Jeremias afirma que a vida tem início na fecundação. O rei Davi corrobora que a pessoa é conhecida e cuidada pelo Senhor desde a concepção. Deus é quem forma o ser vivo dentro do ventre da mãe. Então veja que tudo aqui vai desaguar na mesma questão. A vida começa no início, bem no início, lá na concepção. Assim que houve a relação sexual, houve ali uma concepção, então desde ali, desde o ventre, de muito minúsculo, aquilo ali já é um ser vivo. Deus já tem como uma pessoa. Então a vida vem desde o início, é o começo da vida. E muitas pessoas com base nisso dizem o seguinte, contra isso dizem o seguinte, não, até tantas semanas podem fazer o aborto que não tem nenhum problema. Claro que tem, pode não ter problema para política corrupta que o mundo tem. Pode não ter para A ou para B, mas para Deus é um grande pecado e as mulheres que fazem tal prática prestará contas a Deus do seu assassinato, de ter matado uma criança. Agora, haja vista também dá uma outra questão. Quando uma mulher comete o aborto e depois ela se arrepende e pede perdão, ela certamente também será perdoada. Mas verdade é que como Deus é o único que pode tirar a vida e dar, então quando alguém viola esta situação, este ponto então está tirando a soberania de Deus, a vontade de Deus, e certamente terá que pagar por isso. A posição cristã ratifica que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida. E como é que nós vamos combater isso? Com a Bíblia. A igreja, que somos nós, não devemos pactuar com aquilo que está errado. O aborto, entre outras questões como a eutanásia, a eugenia, o suicídio, ele precisa ser combatido pela palavra. A igreja precisa ir contra este negócio. Não tem esse negócio de que cada situação é uma situação, cada caso é um caso, numa situação aqui pode, naquela ocasião não. Não tem isso. O princípio cristão sempre foi e será sim para sim e não para não. O que passa disso é procedência maligna. Nós somos firmes nos nossos propósitos, nos nossos valores e princípios. Então, portanto, não tem negociação, não tem manipulação. A igreja é contra tais atos. Somente Deus tem o poder de tirar e dar a vida a alguém. Sinopse: as Sagradas Escrituras defendem a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção, tal como a Igreja de Cristo deve fazer. Então, nós como cristãos devemos continuar combatendo estas práticas com a palavra do Senhor, continuar pregando a palavra. Conclusão: a gestação e a procriação do ser humano são bênçãos divinas. A concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade da vida intrauterina. A interrupção da vida em qualquer fase da gravidez é uma agressão ao direito inviolável de nascer. A valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado à pessoa vulnerável são princípios imutáveis do cristianismo bíblico. Acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e o detentor da vida humana. Então, portanto, toda a vida, tanto humana quanto dos animais, dos vegetais, toda a vida, absolutamente toda a vida é sustentada por Deus. Então, somente Deus tem o direito de tirar a vida de cada um de nós, que nós venhamos ficar firmes no propósito de ser contra a eutanásia, contra a eugenia,
contra o suicídio, contra a liberação do aborto, contra a prostituição. Vamos continuar batendo firme na tecla e sermos sempre contra este negócio, inclusive até mesmo na questão do aborto, quando a mulher for vítima de estupro. Nós sabemos, claro, da dificuldade, sabemos que é um assunto bem delicado, nós não ficamos indiferentes à violência que a mulher sofre nesse sentido, mas, como a Bíblia nos garante, nós somos contra o aborto, até mesmo em casos de quando uma mulher é violentada. Revisando o conteúdo. Número 1, o testemunho das escrituras de mulheres estéreis que ficaram grávidas. Número 2, a relevância da gestação e da sacralidade da vida no ventre da mãe. Número 3, entre suas pautas estão a legalização do aborto e da eutanásia, a apologia ao suicídio e o controle da natalidade. Alguns países têm muito essa questão também do controle da natalidade, né? Tantos casais, o casal só pode ter um filho, ou no máximo 2, né? Tem essa questão também, ou seja, estão tirando a soberania, a vontade de Deus de dar vida ao casal, o que também é pecado, né? Número 4, a descontinuidade da gestação do ser vivo. Número 5, a igreja que mantém o princípio teológico da autoridade bíblica defende a dignidade humana e a inviolabilidade da vida desde a sua concepção. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e vamos continuar combatendo este negócio que é, na verdade, uma arma do diabo, né? Uma afronta do diabo contra a igreja de Cristo e contra o nosso Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!